Fala galera, beleza? Aqui é o Jubiroto. E hoje vamos analisar o episódio 26 de Star Detective Precure, um dos episódios mais importantes da temporada até agora. Finalmente tivemos a estreia completa da Curi Eclair em batalha, descobrimos mais sobre a profecia do Grande Rei e ainda tivemos uma grande reviravolta envolvendo a Luluca. E olha, depois desse episódio eu tenho várias teorias sobre quem pode ser o verdadeiro vilão final da série. O episódio começa exatamente de onde o anterior terminou. Kuria consegue recuperar sua joia Makoto que estava com Ursonir. Nesse momento, Neji percebe que ela realmente é a Curi Eclair. Goemon então comenta que teve a sensação disso desde a vez em que ela o seguiu até o campo extradimensional. Ele diz que aquilo exigiu muita coragem. Neji fica surpreso por Goemon nunca ter contado isso antes. Então descobrimos uma informação muito importante sobre o campo extradimensional. Apenas fadas ou pessoas acompanhadas por fadas podem entrar naquele local. Isso significa que Kuria só conseguiu entrar porque estava acompanhada por sua fada. Goemon ainda comenta que Ursonir também sabia que ela havia entrado no campo extradimensional. Isso mostra que Ursonir sabia muito mais do que imaginávamos e preferiu guardar essa informação para si mesmo. A vilã então diz que isso não importa, porque quando Ursonir se tornar o grande rei ninguém será capaz de derrotá-lo. Essa fala é extremamente importante para as teorias do episódio. Será que Ursonir realmente é o grande rei? Ou ele apenas interpretou a profecia da maneira que queria? Guardem essa pergunta porque ela será respondida no final do episódio. Mikuru pergunta por que Ursonir continua tão grande mesmo depois de perder a joia Makoto. Ana então comenta que ele já não possui mais a joia em seu corpo. A fada explica que Ursonir utilizou incorretamente o poder da joia Makoto, fazendo com que seu próprio corpo saísse do controle, ou seja, o enorme poder que estamos vendo é resultado do uso incorreto da joia. Chega então a hora da batalha. Ana, Mikuru e Luluca se transformam em Curi Curi Mythic e Curi Arcana Shadow para enfrentar Ursonir. Ursonir inicia seus ataques imediatamente. Curi Mythic utiliza seu escudo Reflexão Mística protegendo todas as precures do poderoso golpe do vilão. Em seguida, Curi Arcana Shadow utiliza sua chuva de estrelas arcanas acertando Ursonir. Depois disso, Curi Encer utiliza seu resposta a ataque, porém Ursonir consegue se defender facilmente. Ana então percebe que os ataques simplesmente não estão funcionando. Nesse momento a fada pede para Kuria se transformar, e finalmente ela diz uma das frases mais bonitas do episódio: "Vou salvar todos e acabar com as mentiras." E então acontece a tão aguardada transformação da Curi Eclair. Eu preciso dizer uma coisa. Eu realmente pensei que essa transformação seria bem simples. Afinal, ela já havia aparecido anteriormente. Porém, a animação me surpreendeu bastante. A Toei fez um trabalho maravilhoso com os detalhes da transformação. Confesso que antes eu não achava o design da Curi Eclair tão bonito assim. Porém, depois dessa sequência ela se tornou uma das minhas precures favoritas visualmente dessa temporada. A transformação está simplesmente incrível. Após se transformar, Curi Eclair parte imediatamente para cima de Ursonir voando em altíssima velocidade e acerta um poderoso chute que o derruba. Arcana Shadow apenas sorri dizendo que já sabia que isso iria acontecer. A fada da Eclair então comenta que aquela é apenas sua importante segunda transformação. Ursonir levanta novamente, mas a fada diz para todos não se preocuparem, afinal Curi Eclair é a detetive estrela mais forte de todos os tempos. Curi Encer e Curi Mythic dizem que irão lutar ao lado dela, mas Arcana Shadow responde que isso não será necessário. A própria Curi Eclair então afirma que está tudo bem porque ela é muito forte. Ursonir dispara diversos ataques de energia contra ela. Porém Curi Eclair utiliza um novo poder que deixa seus olhos brilhando em azul como uma estrela. Essa habilidade parece aumentar drasticamente sua capacidade de percepção.
Ela consegue desviar facilmente de todos os ataques em uma velocidade impressionante. Arcana Shadow comenta que aquilo é exatamente como aconteceu naquela época. Isso pode ser uma pista importante envolvendo o passado da Curie Eclair. Será que ela já utilizou esse poder anteriormente? Talvez exista algum acontecimento do passado que ainda não conhecemos envolvendo Curia. Depois de desviar dos ataques, Curie Eclair voa novamente em alta velocidade, acertando mais um poderoso chute em Ursonir, porém, logo depois ela cai no chão completamente tonta. A fada então explica sua grande fraqueza. Quando utiliza energia demais, Curie Eclair não consegue acompanhar sua própria velocidade. Achei essa limitação muito interessante porque impede que ela seja simplesmente uma personagem invencível. Ela é extremamente poderosa, mas possui uma grande fraqueza física. Enquanto ela se recupera, as outras Precures continuam a batalha. Kurimiti, que utiliza novamente seu escudo, Curie Arcana Shadow acerta sua chuva de estrelas e Kuriencer consegue atingir Ursonir com seu ataque especial. As três conseguem derrubar Ursonir no chão. A fada pede para Curie Eclair se levantar rapidamente. Quando ela finalmente desperta, Ursonir começa novamente a aumentar seu poder. Curie Eclair pede desculpas por fazê-lo esperar e declara que irá acabar com todas as mentiras que causam sofrimento às pessoas. Então temos seu ataque final. Utilizando sua lupa de espelho, Curie Eclair ativa o voando infinito e assume a forma de uma belíssima borboleta feita de energia luminosa, derrotando Ursonir definitivamente. Quando o vilão é purificado, ele retorna à sua verdadeira forma de fada. Esse detalhe é muito importante. Talvez Ursonir nunca tenha sido completamente mal desde o início. Os três vilões conseguem recuperá-lo e fogem imediatamente do local. Jet Senpai fica surpreso ao ver que Ursonir era originalmente uma fada. Enquanto isso, Arcana Shadow olha para Curie Eclair e diz algo bastante emocionante: "Eu sou a Curie Sombra Arcana. A detetive estrela que você conheceu não existe mais." Logo depois ela vai embora. Essa frase mostra que Luluca ainda continua carregando um enorme peso em seu coração. Mesmo sendo uma Precure, ela continua seguindo seu próprio caminho. Na cidade, todos comemoram que estão bem após os acontecimentos do episódio. Em seguida, temos uma cena extremamente importante envolvendo Jet Senpai. Ele está examinando a misteriosa fonte do poder da armadura de Ursonir. Nem mesmo a fada da sabedoria consegue identificar exatamente o que é aquele poder. Isso me fez pensar em uma teoria. Ana então revela algo muito interessante para Curia. Ela conta que veio do ano de 2027. Essa informação provavelmente será extremamente importante mais para frente na história. Será que Ana veio do futuro para impedir o fim do mundo? Será que a profecia realmente acontece em sua linha temporal? Agora chegamos à melhor parte do episódio. No esconderijo dos vilões, Ursonir afirma que ainda possui o tomo das miragens e o campo extradimensional do mestre. A vilã então afirma que ele ainda irá se tornar o grande rei, porém, Luluca aparece para destruir completamente essa teoria. Ela afirma que Ursonir cometeu três grandes erros. O primeiro erro foi utilizar a joia Makoto da Curie Eclair. Segundo ela, aquele poder jamais poderia ser usado corretamente por alguém como Ursonir. O segundo erro foi interpretar incorretamente o tomo das miragens. Isso significa que Ursonir não é o grande rei. Essa revelação muda completamente tudo o que acreditávamos até agora, e chegamos ao terceiro erro. Luluca revela que realmente se aproximou dos vilões por causa da joia Makoto da Curie Eclair, porém ela não pretendia recuperá-la, ela queria destruí-la. E então ela diz uma frase assustadora: "Precisamos derrotar Curie Eclair. Se não fizermos isso, não temos futuro." Essa fala abriu inúmeras possibilidades para a história. Minha principal teoria agora é que existe uma entidade muito mais poderosa presa em algum lugar esperando o momento correto para despertar.
Talvez o verdadeiro grande rei seja justamente essa entidade. Ursunir pode ter interpretado erroneamente a profecia por acreditar que ela falava sobre ele quando na verdade se refere ao verdadeiro vilão final da temporada. Outra teoria interessante é que Ursunir poderá receber uma grande redenção futuramente. Afinal, ele originalmente é uma fada, talvez ele descubra que foi manipulado durante todo esse tempo e acabe lutando ao lado das Precures contra o verdadeiro grande rei. Inclusive, eu acredito que existe uma pequena possibilidade da fada original de Ursunir acabar se tornando uma nova Precure no futuro. Também existe espaço para uma quinta Precure aparecer nessa temporada. Rei Kaneda, Erisa, Shiroko e até mesmo Jet Senpai continuam sendo possibilidades interessantes, e falando em Jet Senpai, eu continuo acreditando que ele possui grandes chances de se tornar um Kuri garoto. Principalmente agora que ele está pesquisando o misterioso poder da Kuri Eclair. Por fim, acredito que Luluca continuará sendo uma vilã por muito tempo. Porém, ela parece não estar lutando por maldade. Talvez esteja tentando impedir que algo muito pior aconteça. Será que derrotar Kuri Eclair realmente salvará o mundo? Ou Luluca também interpretou incorretamente a profecia? Essas perguntas provavelmente serão respondidas nos próximos episódios, e falando nisso, o próximo episódio promete bastante. Finalmente veremos Kuria resolvendo um caso pela primeira vez. Também descobriremos mais detalhes sobre seu passado e sobre sua personalidade fora das batalhas. Estou muito animado para descobrir mais sobre ela. No geral, eu daria nota 10 para esse episódio. Tivemos uma excelente estreia da Kuri Eclair em combate, novas informações sobre a profecia, várias teorias envolvendo o verdadeiro grande rei e ainda grandes possibilidades para os próximos episódios. Mas me contem aqui nos comentários, vocês acreditam que Ursunir pode receber uma redenção? Quem vocês acham que é o verdadeiro grande rei? E será que teremos uma nova Precure futuramente? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal porque aqui tem conteúdo de Precure toda semana. Valeu, fui!